faz com que você pare todo o seu potencial? A sua liderança e ministério estão estagnados? Este vídeo é a parte 1 do nosso assunto de hoje e menciono que o impacto de uma trajetória errada pode não só impedir você de ir adiante, mas também aqueles que estão debaixo de você ou debaixo da sua liderança. Moisés deveria ter estado no lugar que ele deveria ter ido, no lugar que ele tinha sido destinado para ir e para o lugar que Deus queria que ele fosse. Mas Moisés deixou de experimentar e desfrutar de momentos importantes em sua vida ministerial por causa de uma postura que ele teve no deserto. Olá, aqui é Viviane Pereira da Lideramos e bem-vindo ao nosso blog. Neste mês a gente está trazendo uma série que se chama Trajetória de Triunfo ou de Deserto. Se você já perdeu o nosso primeiro vídeo, vá lá na página da Lideramos, procure por essa série para que você possa acompanhar sobre o que a gente está falando aqui. No livro de Números 20, de 6 a 12, a gente lê sobre as repercussões que tiveram por causa de uma decisão baseada em emoções que se afloraram. A pergunta que podemos fazer é: por quê? Por que Moisés ficou estagnado? Por que ele ficou estagnado depois de tantas experiências e vitórias que ele teve com o Senhor? Uma coisa é que ele não poderia colocar a culpa dessa estagnação em Deus. Aliás, muitas vezes a gente entra nesse estado de estagnação e a gente justifica a nossa postura ou o fato de nós não tomarmos atitudes e de não agirmos ou sairmos da nossa zona de conforto na vontade de Deus. Mas na realidade, Deus nunca intencionou que a gente estivesse naquela situação. E então a pergunta soa novamente na nossa mente: por que Moisés ficou estagnado depois de tantas experiências que ele teve com o Senhor? Porque ele caiu numa armadilha, a armadilha da prisão invisível, ou seja, a prisão que as nossas emoções nos impõem. A gente vai estar falando mais em detalhes sobre esses tipos de emoções no nosso blog, que é a parte 2, na semana que vem. Portanto, espere e acompanhe o que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Mas vamos analisar primeiro quais não eram as razões. Sabe por quê? Porque nós não podemos, a gente não pode ficar perdendo tempo consertando os problemas pelos motivos errados. Poderíamos questionar: poxa, por que Moisés se deixou levar pelas emoções e fez o que Deus não disse? Por que ele deixou de participar na sua totalidade dos planos que Deus tinha para ele? Por que ele não entrou na terra prometida depois de tantos anos, tanta experiência com o Senhor, de estar face a face com o Senhor? E a gente continua fazendo as mesmas perguntas quando a gente vê homens e mulheres de Deus que estão fora do ministério. Geralmente, quando isso acontece, a gente já imagina que a razão poderia ser por causa de um pecado moral, financeiro, ou por causa de abuso ou excessivo uso de poder. Mas no caso de Moisés, não foi por nenhuma dessas causas que você possa ter imaginado. Em Números 20, de 6 a 12, vemos que Moisés falhou, mas ele falhou não porque ele estava com deficiência na área de adoração e glorificação a Deus. Você prestou atenção no que eu acabei de dizer? O louvor, a adoração a Deus não impediu que Moisés falhasse. Muitas vezes a gente fala: nós precisamos da glória, nós queremos a glória. Mas lembre-se que Moisés tinha isso direto de Deus. Moisés estava na presença de Deus, ele estava orando regularmente, fielmente, ele estava adorando a Deus consistentemente. Ele estava encontrando com a glória de Deus. A adoração ajuda você a render-se a si mesmo quando você está na presença de Deus. E a gente precisa entender isso porque o inimigo de nossas almas olha pra gente indo para a igreja todo fim de semana, ou toda quarta-feira, ou qualquer dia que você esteja acostumado a ir para a sua igreja local. E ele nos vê adorando a Deus e que até mesmo a gente receba a bênção, mas que pare por aí. Sabe por quê? Não é intenção do inimigo que você encontre a raiz do problema que tem feito com que você fique estagnado.
Daí a gente volta para a nossa vida normal durante a semana. Contanto que fiquemos estagnados, tudo bem. E a gente fica lá nesse estado durante a semana, esperamos até o próximo domingo, repetimos o mesmo louvor, a mesma adoração, e quando saímos da igreja nós nos voltamos para nós mesmos. O inimigo não quer que você enxergue por que o seu ministério está estagnado ou por que a sua vida está estagnada. E mais, não para por aí. Ele quer que você perca todo o seu potencial. Se você, como chefe de família, fica estagnado, seus filhos ficam estagnados. Se o seu ministério fica estagnado, aqueles que estão debaixo da sua liderança também vão ficar estagnados. Se a sua administração fica estagnada, aqueles que estão debaixo do seu gerenciamento perderão o senso de produtividade e, consequentemente, a visão que eles precisam para carregar a sua estratégia adiante. E o resultado disso não é bonito. No nosso próximo blog, a gente vai analisar mais 2 fatos que não eram a razão pela qual Moisés ficou estagnado no deserto. Porque lembre-se, nós não precisamos, não podemos perder tempo consertando os problemas pelos motivos errados. Portanto, não perca o nosso vídeo na próxima semana. Assine o nosso canal de YouTube para que você continue recebendo os nossos vídeos. Se inscreva lá na nossa página da lideramos.com para que você também fique por dentro do que está acontecendo, do que vai estar acontecendo ainda este semestre. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, clique que gostou e nos vemos aqui toda quarta-feira.